Gênesis capítulo 48, verso 1. E aconteceu que depois dessas coisas, e disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um falou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra em Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na tua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno no espaço da terra de Via-Éfrata. E eu sepultei ali, no caminho de Éfrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Pai querido, amado santo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo hoje, Pai, derrama uma porção muito especial sobre nós, aos nossos corações. Fale a nossa alma, Pai, fale ao nosso espírito. Senhor, o Senhor me falaste de coisas tão fortes, de coisas que me deixou estarrecido. Senhor, eu posso falar a verdade que meu coração se derreteu como a manteiga no sol. Senhor, não tinha como permanecer firme, duro, intacto, como a manteiga na geladeira. Senti nas minhas entranhas, Pai, a Tua voz falando. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não nos deixe sozinho, não nos deixe ficar sem Te ouvir, sem Te escutar. Não nos deixe, Pai, Senhor, que um exército de anjos se coloque aqui neste lugar, cercando, guardando, nos protegendo, para que nenhum ladrão da palavra, nenhum inimigo da fé venha se colocar no nosso meio, Pai. Deus, que o Senhor ache em nós tudo que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito trabalhando, a Tua voz, a Tua palavra, nitidamente, para a Tua glória, Papai, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que aconteceu que depois dessas coisas, disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um falou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E ele esforçou-se, e ele assentou sobre a cama. José é aquele mesmo menino que um dia o pai sentiu a dor de uma partida. José, quando ele ficou sabendo que teu pai estava doente, está enfermo, ele foi visitar o seu pai, ele foi ver como o seu velho estava. E na hora que avisou Jacó que o seu filho José estava chegando, ele enfermo, doente, diz a Bíblia que as suas vistas não funcionavam mais como antes. Ele esforçou para ficar em pé na cama ali assentado, de uma forma para mostrar para o filho alguma coisa, que nós estaremos falando daqui a pouco. E esse José é aquele mesmo menino que um dia chegou a notícia para ele dizendo: ó, o teu filho está morto. O teu filho foi devorado por uma fera. Aquele pai, ele sentiu uma dor de uma lei da natureza sendo quebrada. Porque o curso da vida, ela nos ensina: os pais geram filhos, os filhos sepultarão seus pais. Este é o percurso da vida. E por mais que dói, mas a gente sabe que os filhos enterrarão seus pais, eles partirão.
O que vai ficar é o que nós aprendemos, é o que nós ouvimos. Mas esse dia o pai sentiu uma dor, mudou o curso da vida. Jacó está sentindo no seu peito a dor do seu filho ter morrido, do teu filho ter partido. Dores essa que eu imagino que nenhum filho sabe como é que é. Quando o pai tem que aproximar da beira de um caixão e vê ali um descendente seu, um herdeiro seu, uma criança, um jovem, que talvez tomado por uma doença, tomado às vezes por um acidente, o pai não teve força. O pai, ele é um tipo de ser, que o que ele puder fazer para um filho, ele faz, ele tira dele. Eu lembro quando meu filho perdeu o dedo, e eu perguntei para o médico: doutor, não tem um meio de fazer um implante, ou fazer um transplante? Tira o meu, passa para ele. Ele está novo. Eu sei que um tempo eu vou partir. Mas o médico falou: não tem jeito, não dá. Talvez lá na frente haverá um dedo biônico, alguma coisa, mas hoje não tem nada para ser feito. Quando a viúva de Naim estava saindo da cidade de Naim, levando o seu filho no caixão, aquela mãe passou por uma dor. Porque eu imagino que pai e mãe, eu acho que eles deve ter um coração a mais. Deve ter alguma coisa a mais do que os filhos. Porque eles passam por cada dor, eles passam por cada situação na vida. Porque às vezes os filhos, eles se deparam com uma crise de namorado, se entrega, se lança. Às vezes com uma crise de uma doença, uma gripe, se lança na cama, mamãe traz uma sopinha de fubá, um ovinho, me traz um miojo, me traz alguma coisa. E as mães, muitas vezes, após gerar um parto, com a dor, você vê elas na casa, arrumando, amamentando, fazendo alguma coisa. Parece que os pais têm uma força além, muitas vezes doente, vão trabalhar, doente às vezes vão fazer alguma coisa, não pode, trabalho de casa não para. O dia que aquela mãe estava sepultando aquele menino, você imagina a dor daquela mulher. A natureza estava sendo quebrada. Eu não sei se algum filho se colocou no lugar dos pais, alguma vez. E agora diz que chega a notícia a José, esse menino, que um dia o pai sentiu a dor de ter perdido ele. E agora está chegando a notícia dizendo: olha, o teu pai Jacó está doente. E ele pegou os seus 2 filhos. E diz a Bíblia que foi lá visitar José, na casa de José. Visitar o seu pai, os netos visitar o seu avô. E quando chegou lá, diz a Bíblia que Jacó estava velho. E ele assentou na cama, ele tentou mostrar para o filho ali que ele era um exemplo, ele era uma pessoa que estava se esforçando, ele estava se colocando como exemplo. Ele queria mostrar para o filho alguma coisa, que o filho olhasse para ele e não visse ele um velho, tomado pelo tempo, sem força, não conseguindo enxergar. Porque os pais, eles tentam mostrar para o filho, eles se esforçam. O pai verdadeiro é aquele pai que ele é exemplo.
A mãe verdadeira, ela é exemplo. Ela mostra, ela deixa de coisa. E muitas vezes a gente vê os pais enfrentar situações difíceis. Mas para nós continuarmos, eu quero que você volte na história de Jacó. Agora ele está velho, mas eu quero que vocês voltem para que eu possa continuar aqui. Para que a gente volte lá atrás. E para que a gente possa voltar atrás, olha o versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó está agora voltando lá atrás, pastora. Jacó agora, quando ele vê o seu filho, ele começa a voltar à sua adolescência. Ele começa a voltar quando ele era jovem, quando ele era um menino. E ele começa a dizer: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Eu não sei se você algum dia sentou com teu tio, o teu avô, o teu pai. Será que você teve paciência de ouvir as histórias dele? Das histórias que como ele casou, porque Jacó vai contar a história até como conheceu Raquel. Ele vai contar a história até como a Raquel foi sepultada. Quando os filhos chegam da escola: mãe, eu aprendi a assoviar na escola hoje. E a mãe para, senta: como é que é, filho? E o filho fica ali. E a mãe ri. Os pais acham engraçado, eles param. Aprendi a fazer tal coisa. E o pai para. Mas quando o pai senta perto de você para dizer: filho, vou te contar a história do meu pai. Já vem com essa história chata. Ô pai, depois o senhor conta. Depois a senhora fala para mim isso. Mas interessante que os pais, eles tiveram a paciência de ver você cometer o mesmo erro. Robson, que tem uma família grande, de ver o filho cometer o mesmo erro e você incentivar, você ouvir a historinha. Eu lembro quando a Brenda chegava da escola e a mãe falava assim: como é que foi a escola hoje, filho? Todo dia era a mesma coisa. Teve aula, lanche, roda-rotina, parque, aula. Todo dia era a mesma atividade, né? Atividade, roda-rotina, lanche, parque, atividade. Todo dia era a mesma coisa. E todo dia ela falava, a gente ouvia: mãe, a senhora fala demais. Pai, o senhor fala demais. Jacó está agora falando para o seu filho. Será que José ia dizer para o pai: pai, eu já conheço a história do senhor, que o senhor saiu lá da casa, fugido, que o senhor encontrou Deus no caminho. Pai, já ouvi essa história do senhor umas 20 vezes. José não. José ouviu mais uma vez. E se José soubesse que aquele dia era a última vez que ele ia ouvir a história do seu pai, eu imagino que ele ficaria com seu pai mais tempo da sua vida, porque aquela foi a última história que Jacó contou para o seu filho, que logo após ele faleceu, ali de frente do filho. Eu imagino que o filho podia dizer assim: por que eu não fiz mais para o meu pai? Por que eu não fiz? Diz a Bíblia que eles choraram 70 dias pela morte do pai. Será que eles passaram 3 dias com o pai? Será que eles passaram 4 dias com o pai, suportando? Ou dizia assim: mãe, a senhora é chata, vai trabalhar, mãe. 70 dias chorando. 70 dias chorando. Mas Jacó estava no caixão, fazer o quê? Será que aquele choro em vida não seria
um depósito melhor? Eu lembro do meu pai, que ele contava as histórias dele, das lendas, pastor Dedé. Das vezes que ele vinha de São Caetano, e ele vinha de São Caetano, e as experiências que ele teve, das lendas, daqueles fantasmas, né, que os pais contavam, que via lençol, que via casa fazendo barulho. Jacó não contou essas lendas, Jacó contou uma experiência, dizendo: eu estava vindo, e no caminho de luz, o Deus Todo-Poderoso me apareceu. O Deus Todo-Poderoso me apareceu e me fez promessas. E a gente às vezes não quer ouvir as histórias do pai, né? A gente não quer ouvir a história da mãe. Nós estamos em outro mundo. Nós temos outra época, pai, pastor. O senhor está arcaico, a senhora está arcaica. Isso já passou. O senhor é da época da máquina de escrever ainda. E ele começa a dizer: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Betel. E ele me abençoou. E ele me disse: eis que farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Ele ouviu essas promessas, dizendo: olha, filho, a bênção que Deus falou para mim, ela vai passar para você. José agora está tendo a experiência, aqueles irmãos, de uma bênção que é na vida dos pais. Porque muitas vezes você, filho, vai herdar um patrimônio. O Rod está aqui, mas eu conheci a história do Rod, a história de Priscila. Eles não tinham esse carro que eles têm novo hoje. Eles não tinham o talão de cheque que eles têm hoje. Eles não têm o cartão que eles têm hoje. Eles não tinham a casa que eles tinham hoje. Mas eles tinham uma casinha simples da Coab. Eles não tinham a oficina bonita que eles tinham hoje. Eles não têm um tanto de empregado que tem hoje. Toda essa herança vai ficar para o filho. Mas quem começou foi o pai. Começou do zero. A promessa está dizendo assim: olha, eu frutificarei, eu abençoarei, eu te farei grande, eu abençoarei todos os teus filhos, todas as nações, por causa de você. Por causa de você vai começar. Deus não falou: por causa do teu filho eu vou te prosperar. Não, Deus está dizendo: filho, a tua prosperidade é porque eu tenho aliança com teu pai. Sabe esse velho que você não suporta? Sabe essa mulher que é como uma tapera que já se encostou? Sabe essa mulher que está cansada, o rosto todo enrugado, os pés já marcados? Pois é, Deus falou para ele: os teus filhos serão abençoados, mas por causa de você. E quando Jacó chegou na terra de Labão, ele trabalhou 7 anos de graça. Será que teu pai te contou a história de como ele conseguiu comprar as vasilhas de casa? Meu pai me contou. Recém-casado, ele tirava 2 tarefas por dia para poder comprar as vasilhas, porque casou sem vasilha. Minha mãe está aqui, ela sabe, pode confirmar. Então meu pai, em vez de pegar num serviço às 6, ele pegava às 4, para que ele pudesse adiantar, para que no final do mês o teu salário dobrasse, para que pudesse comprar as vasilhas. Minha mãe grávida ia lá para a bica. Os filhos lavou roupa em bica. Sabe o que é isso? Pegar uma trouxa de roupa e ir lá para a bica, lavar, usar aquela escova. E quando um acabou de nascer, a Neide veio, alguém fala assim: acho que a senhora está grávida de novo. Falou: não é possível. Estava. Quando o Adilson acabou de nascer, acho que a senhora está grávida de novo. Vai ver o Valmir. Criou 6 filhos. Deu educação a todos.
E 6 filhos aprendeu que é temor, que é obediência. E às vezes nós criamos 2, 1, e nossos filhos não nos respeitam. Eles não têm educação de falar benção pai, benção mãe. Só não manda tomar naquele lugar você, eu acho que talvez tenha até um pouquinho de respeito, e se pudesse mandava. Mas após quando sai, vira as costas, fala. Jacó trabalhou 7 anos de graça. Eu duvido que algum filho seu vai trabalhar um dia de graça para você. Eu duvido que um filho seu trabalha 2 dias de graça. Eles cobram. Eles cobram. Pede para lavar a vasilha para você ver. Mãe, quanto você vai me dar? Mãe, se eu arrumar a casa, só me dá dinheiro para ir no cinema? É desse jeito. Jacó trabalhou 7 anos de graça, sem ganhar nada. 6 anos depois ele teve um salário, mas 6 anos aí ele foi assalariado. Sabe qual foi o salário dele? Te darei a mão da minha filha. Olha o salário dele, mas 6 anos de graça, por amor. Quantos pais trabalham de graça por amor aos filhos? Jacó trabalhou. Pastora, Jacó começa a contar a história do seu sogro, Labão, de como tentou enganá-lo. Depois conta a história de Esaú, quando ele volta, e lá no vale de Jaboque, ele vai ter umas batalhas, que ele vai enfrentar o seu irmão. Problema de famílias. Ele começa a contar para os seus filhos como que os irmãos eram, como seu sogro era. Ele começa a traçar a trajetória, e a passar para os seus filhos as experiências. E um dia que ele encontrou com Labão, ele indo embora, voltando para casa, ele falou para Labão assim, seu sogro, olha, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando para você. 20 anos eu dormi num relento. 20 anos, o teto foi as estrelas do céu. Eu conheci um amigo meu que dizia assim, olha pastor, eu tocava gado, e à noite, não dava para chegar até onde eu precisava chegar, então nós reuníamos o gado num pasto, e eu dormia no coxo da vaca, no meio do pasto. A gente dormia no coxo. Jacó está dizendo assim, eu dormi num relento. Será que você já parou para ouvir como teu pai chegou onde chegou? Como que ele conseguiu chegar? Já passou a noite em um relento, já dormiu em uma comitiva, já dormiu na boleia de um caminhão, filhos. Já teve que descarregar um caminhão para economizar dinheiro do chapa, para levar esse dinheiro para casa. Eu não sei quanto que é o Dedé deve saber, qual que é o dia de um chapa, Dedé? Uns 70 para descarregar um caminhão, uns 80 a 100. E você ganha isso às vezes brincando. É ou não é, filhos? Pai, me dá um vestido, me dá um tênis. Ô filho, tem esse aqui de 80. Não, pai, eu gostei de 200. Aí o pai vai lá e divide. Vai lá e compra aquele tênis para você. Mas você já falou com ele que ele economizou R$80 descarregando o caminhão. Quantos caminhões que ele descarregou para economizar o dinheiro, para não precisar pagar o chapa? Quantas vezes deixou de almoçar
para poder economizar o dinheiro do almoço. Quantas vezes dormiu na boleia de um caminhão para ganhar a diária da noite? Olha para esse irmão do teu lado aí. Fala assim, você pode ter coisas boas hoje. Mas alguém teve coisa ruim lá atrás para você ter o melhor hoje. E quantos salões de cabeleireiro que esse filho faz. E me fala a verdade, mãe. Quando o teu filho bate o pé e quer uma escova, brota dinheiro na rocha. Hã? E me fala a coisa, quanto que é uma escova, sei lá, essas piastras, negócio que o pessoal faz aí. Às vezes eu vejo o pessoal falar R$300. R$200 e tanto. Vocês estão aí? Eu estou falando desse velho que está na cama. E agora ele está esforçando para ficar em pé. E diz a Bíblia: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus filhos, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerará depois dele, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na tua herança. José, ele herdou do pai a parte espiritual. José teve muitas experiências com Deus, pastora. Assim como Jacó tinha experiências. Você pode herdar tantas coisas do seu pai, ministérios, dons, talento, forma de negociar. A gente herda tanta coisa dos nossos pais. Modo de falar, jeito, às vezes até a orelha, o nariz, a gente herda, né? A gente herda. E a gente nem respeita esse velho do nosso lado, quando a gente fala, não gosto do meu nariz. E às vezes o pai está tão feliz que teu nariz parece com o dele. Às vezes a tua mãe é tão feliz que a tua orelha parece com a dela. O pai está feliz, mas o filho não gosta. O filho não gosta, o filho, ele não quer. E ele está dizendo, olha, os teus filhos são meus. Quantas coisas nós herdamos dos nossos pais, princípios, parte moral, parte de caráter, parte de ensinamento nós herdamos. O que nós vamos ser amanhã é o que nossos pais ensinaram ontem. E olha, diz o texto: vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço da terra, para via Éfrata, e eu sepultei no caminho de Éfrata, que é Belém. Ele começa a falar como eu conheci a sua mãe, como eu conheci. Quando a gente tem filhos, é interessante, né? A gente brinca, a gente vê eles vestindo o sapato, a calça. Você tira um espaço para passear com eles. E muitas vezes você cresceu e na sua agenda não tem espaço mais para o teu pai, não tem espaço para a tua mãe. Porque, pai, a senhora é careta, aonde eu vou tem música eletrônica. Aonde eu vou, as nossas danças é outra.
Mas o teu pai, a tua mãe, ia no parquinho. Mãe, eu estou com pressa. Mas o teu pai e a tua mãe não teve pressa para ficar no parquinho balançando, brincando, soltando pipa com você. Fazendo cabaninha. Liga esse ventilador aí, ó. Liga isso aí. A gente tira tempo, pastor Dedé, Brancão, para brincar com os filhos. José não tirou o tempo para brincar com seu pai. Quando a notícia chegou, teu pai está doente. Vamos lá. José vai sentir as maiores tristezas do coração dele. Ele teve tempo para governar o Egito, não teve tempo para cuidar do seu velho. Ele teve tempo para fazer que a terra do Egito fosse milionária. Mas ele não teve tempo de levar os teus filhos para que o avô acompanhasse. Será que amanhã os nossos filhos vão fazer o mesmo com a gente? Como é que ele reconheceu Raquel? Raquel, ela morreu antes de chegar em Belém. E ele trazia dentro do coração dele a tristeza, a dor, porque ele perdeu a mulher que ele amava. A mulher da vida dele. Ele trazia a dor. E José disse ao seu pai, verso 8, Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? José não conheceu, Jacó não conheceu os filhos de José. Jacó vai dizer, olha, eu não esperava te ver mais. Eu não esperava. Mas Deus me deu essa alegria. Lembra quando filhos saiu de casa, o filho pródigo? E ele bateu asas, pastor Dedé. Será que um dia parou para ver que o coração do pai já não aguentava mais aquela dor de ver o filho partir daquele jeito? César, o filho pródigo foi embora. Ele queria aventura. Ele queria conhecer o mundo. Mas será que ele se importou com o coração do pai? Jacó está dizendo, eu não esperava ver você mais, mas Deus me deu o privilégio de te ver. Dentro do relógio normal da vida, quem você acha que vai descer a sepultura primeiro? Você ou teu pai? Quem você acha que está com o coração mais forte? Você ou teu pai? Hã? E a gente, filho, faz cada coisa com os pais, né? Até parece que quer matar eles mais rápido, né? É cada aborrecimento, é cada tristeza, que parece que quer que o pai morra logo. Reduz o tempo de vida. É o tal desgosto. É o desgosto. O filho pródigo falou, eu vou embora. Quantos filhos se envolvem em droga? O próprio nome já fala droga. Se fosse bom era pudim. Não é você não, Dinho. Pudim é só voto, gente. Pudim é só voto. Não que está gravando, então para quem está ouvindo, vai ouvir essa mensagem daqui a um tempo. Dinho é um candidato aqui da igreja, amém, irmãos? Aquele menino, ele partiu. Ele não quis nem saber, ele quis curtir uma liberdade, uma vida. Quantas pessoas se envolvem nas drogas, se envolvem, e a gente vê tanto ensinamento, conscientização que não presta, prostituição, e aí os filhos, para dar o desgosto ao pai,
embarca nisso. E depois, quando os filhos estão atolados nas drogas, algum pai já abriu mão do filho? O que eles fazem? Vende casa, carro, para tirar o menino da droga. Não mede esforços. E o filho não mediu nem um pingo de esforço para dizer, não vou pegar esse caminho, porque meu pai vai ter aborrecimento, minha mãe vai ter aborrecimento. Eles vão sentir uma tristeza imensa. Jacó está dizendo, filho, eu achei que não ia te ver nunca. Vire para o seu irmão e fala assim, você dá só alegria para a tua família, né? Verso 10, os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fez chegar a ele, beijou e abraçou. Israel disse a José, que é Jacó, eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Porque quando José foi tirado, chegaram perante o pai, pastor Dedé, e falou para ele assim, olha, um bicho comeu o teu filho, uma besta. Sabe uma notícia dessa que filhos não pensam? Como que o pai vai receber? Naquele dia a vida de Jacó foi amargurada. Irmãos, qualquer pai que sepulta um filho, a vida não é mais a mesma. A vida não é mais a mesma. Nunca consegue ser a mesma pessoa. Vive porque tem que viver. E diz a Bíblia que José não estava morto. Estava no Egito, passou por experiências terríveis. E agora ele chega como governador do Egito. A fome é muito brava, pastor Dedé, Brancão, Michelinha, a fome é muito grande, e quando a fome começa a apertar, a terra de Canaã é devastada pela seca, a crise começa a chegar, porque eu não sei se você está pronto para passar uma crise na sua vida, irmão, eu acho que a maioria aqui não está acostumado, e não passaria, porque graças a Deus estão vendo uma época de ouro, por mais difícil que seja, você tem o melhor na sua casa, amém, glória a Deus. Esse dia a pastora Ana me procurou, falou, pastor, o que nós podemos fazer para a menina aí, está chegando na igreja agora, já está uns 4 meses com a gente, e me expus, eu falei, Ana, vai lá, vê lá como é que está a casa dela, quem é que trabalha, quem não trabalha, se está todos desempregados, se não estão, para a gente possa fazer. E quando eu discipulei a Ana, nós choramos juntos. Nós choramos, pastor. Ela falou assim, pastor, na casa ninguém trabalha, tem ela e a mãe. A mãe, esse dia nós foi apanhar café. Nós estamos socorrendo ela com a cesta básica, está ajudando. Mas já faz 2 ou 3 anos que eles não têm luz. Estava sem água, e a mãe trabalhou na panha e conseguiu pagar. Eu falei, não, vamos socorrê-la. Vamos ver o que a gente pode fazer para essa família. O que a gente pode ajudar. E aí, pastor, eu falei para a mãe, falei, nós viemos aqui a pedido do pastor, que a tua filha está aí na igreja. Que a gente vem a ver a tua situação, quem trabalha na casa, quem não trabalha, qual é a renda, para que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar você. E a mãe expôs e agradeceu pela preocupação da gente. Aí o menininho pequenininho falou, tia, sabe qual é o meu maior desejo?
A Ana parou para ouvir e falou: pode falar. Tia, que saísse água quente do meu chuveiro. A água que sai é só fria. Meu Deus, que dia nós rendemos graça pela água quente que nós temos. Que dia. E a gente reclama que a ducha é pequena, eu queria que a grandona, pai. Sabe aquela que massageia até as costas? Eu queria aquela grandona. Eu lembro quando eu era pequeno, meu sonho, a gente tomava banho sempre em mangueira. A gente tomava em mangueira, lembra, Neide? E quando a mãe enchia os tambores d'água, a gente pulava no tambor, porque glória a Deus tinha uma piscina em casa. E a mãe chegava e descia o bambu na gente, que a água dela era para fazer comida, água para lavar roupa, e nós estávamos lá pulando dentro. Criança não tinha juízo de nada, né? Ainda chamava os coleguinhas toda a rua, porque a gente tinha tambor, um tambor cheio d'água, valia ouro, entendeu? Lembra disso, Neide? E meu sonho, minha vontade é tomar banho naqueles chuveiros de alumínio, aqueles que eram um balde. E aí você punha a água quente dentro e a água fria, e você regulava e tomava banho. Como que eu sonhei com um chuveiro daquele. Aquele era um baldão, aí você tomava banho de baixo, que a água saía quente, a nossa água era só a torneira. E eu comecei a me lembrar da minha infância, quando eu ouvi um trem desse. Os nossos filhos rejeitam comida. Os nossos filhos não gostam de banana, não gostam de mamão. Esse Danone que é ruim, eu não gosto desse Danone. Os nossos filhos têm filho de pobre, até carne está gostando, irmão. Estou falando para você, já foi um filho de pobre na minha casa lá, chegou lá, rejeitou carne. Dessa que eu não gosto, é moída. Carne moída, não gostava. Meu Deus. Eu lembro quando trabalhava no açougue, passando por uma crise tremenda. Eu trabalhava no açougue ali, ajudando o filho do dono. E quando terminava a sessão num sábado, eu falava para ele assim: tem um pouco de mochila que dava para os cachorros lá em casa? Ele falava: tem. E ele pegava aquelas mochibas bem carnudas, porque ele sabia que quando eu ia chegar lá, eu ia tirar a carne da mochiba, para que a gente pudesse aproveitar o osso para fazer sopão. Será que nossos filhos já passaram por isso? E eles rejeitam. Ovo, mãe, ovo, não quero isso não. Eles não agradecem pela água quente que sai do chuveiro. Meu coração partiu com o da Ana. Uma criança dizer que meu sonho é que saísse água quente do chuveiro. A gente não agradece pela riqueza que nossos pais conseguiram para nós. Nós não passamos 1/10 do que eles passaram. Eu duvido se eu vou ver algum jovem desse aqui com trouxa de roupa para entregar para alguém porque se acabou de lavar. Porque tua mãe já fez isso. Pegava aquelas trouxas de alguém. Eu duvido se vou te ver na rua com a mão carregada de cabide, aquelas camisas de seda, para entregar, porque a sua mãe lavou, passou e agora vai entregar para alguém, para uma madame ou alguém assim. Eu duvido te ver, jovem. Mas os teus pais, ou teus avós, viveram isso. Eu falei: Deus, que geração que nós estamos criando, Senhor. Que geração que nós estamos criando, Pai. Será que nós vamos chorar só na hora que vê sepultado? Só na hora que a gente vê ali no caixão que a gente vai valer? Ou só depois que esse homem partir, que essa mulher partir,
e que você não tem o pão de sal na mesa mais, você não ter o teu carro, o teu tanque não está mais cheio, você não tem mais roupa da moda para vestir, agora você vai ter que trabalhar. Será que só aí você vai dizer, pai, eu te amava? Será? Você vai dizer, como eu sinto falta do Senhor. A fome chegou, pastora. A fome tomou conta, pastora. E agora você vai doer teu coração mais ainda, porque o meu doeu quando eu cheguei nessa parte. José agora vai mandar chamar Jacó. Os irmãos desceram para o Egito, todo mundo sabe, volta. E agora José vai revelar-se para os seus irmãos. Vai falar que ele é José. E ele pergunta, olha, vai lá, busca meu pai, desce aqui para o Egito. E olha o texto, verso 7, capítulo 47. Capítulo 47. Eu gostei de ouvir o barulho das Bíblias. Verso 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Eu conheci filhos que teve vergonha de apresentar a mãe para o namorado, para o colega. Eu conheci filhos que quando perguntava assim, aquela mulher é sua mãe? Não, é empregada de casa. Estou te falando que eu conheci. E a mãe dava vida pela filha, trabalhando de doméstica, coitada, fazendo tudo. Eu conheci filhos que teve vergonha que o pai levasse eles na escola, porque o pai, coitado, é um mecânico, está sujo, é um pedreiro. Foi levar de carro velho. Mas eu tenho certeza que teu pai não teve nem uma carroça para levar ele para a escola. Ele ia de a pé. Eu aprendi a calçar chinelo com 7 anos. A minha irmã está aqui. Eu não sabia calçar chinelo. Eu louvei a Deus o dia que eu vi aquela correinha atrás do chinelo, de pôr nas crianças. Eu falei, louvado seja o Senhor para quem inventou isso. Eu louvei a Deus para quem inventou, te falando sério. Porque eu pus chinelo no dedo, os Havaiana, para ir para a escola. Eu duvido se você já foi com chinelo Havaiana para a escola. Você, filho, já foi alguma vez? E a gente ia andar, lembra, Neide? Eu ia andar, o chinelo ficava. Aí eu voltava, e aí minhas irmãs falavam de um jeito, aí para resolver o problema, minhas irmãs, e meu irmão, vão. Aí eu catava o chinelo, punha aqui no braço, a gente punha o caderninho, aí quando chegava na porta da escola, tirava e calçava. E para ir embora, a mesma coisa. Não sabia calçar chinelo, perdia ele. Lembra disso, Neide? Eu duvido se você já foi de chinelo havaiano para a escola. Os que chute, né? Os conga. Bamba. José fez questão de apresentar o seu pai, o caipira da roça, o homem com roupa de couro, ou com chitão, sabe, diante de um rei, e o filho formado, engravatado, governador do Egito, e vê aquele velhinho falar, rei, esse aqui é meu pai, eu tenho orgulho desse velho, tudo que eu sou, eu devo a ele. Sabe esse velho aqui, eu sou grata a esse velho, apresentou para o governador,
José, o homem da ciência, do conhecimento, mostrando um velhinho. Você não passou nada. Você não viveu nada. Eu imagino que José lembrava de todas as brincadeiras de criança que Jacó fazia com ele. Eu imagino que ele lembrava de tudo. Lembra do filho do Sirineu, pastora? Que viu o pai carregar a cruz de Jesus. E o pai, para não envergonhar os filhos, mostrar que ele era humano, mostrar que é bom ajudar as pessoas, ele foi lá e carregou a cruz. Que exemplo. Aquele pai quis mostrar para os filhos, para os dois filhos, né? O Sirineu fez isso. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias de ano da tua vida? Jacó. O rei, Faraó vai perguntar para ele: quanto tempo de vida você tem? E Jacó não vai esquecer do seu pai. Meu Deus. Jacó agora vai lembrar do seu pai Isaac. E dizer: ó, meu pai foi um cara muito abençoado. Meu pai viveu na presença de Deus. Meu pai foi um homem que deu orgulho. Olha o que vai dizer. E Jacó disse a Faraó: os dias de anos da minha peregrinação, 630 anos, poucos e maus. Quer dizer, poucos foram os dias bons que ele teve. A maioria foi só dia ruim que ele teve. Poucos, Brancão, os dias bons que ele teve foi pouco demais. Mas os dias ruins foram os dias quais todos da sua vida, desde que ele saiu da casa dele. E não chegaram aos dias de anos da vida do meu pai, nos dias das suas peregrinações. Você acha que Jacó não sentiu falta da casa do pai dele? Quando ele saiu e foi para a terra de Labão? Ele sentiu falta, trabalhou, na verdade, 7 anos de graça, mais 7 por amor da mulher, sem receber nada, e depois mais 6 assalariado, 14 anos de graça, pastora. Sentiu falta do leitinho da mamãe, da comidinha quente, do cobertor. Os filhos já casaram aqui, tenho certeza que deu mais valor no pai quando saiu de casa e na mãe do que quando estava em casa. A minha esposa, o dia que ela deu à luz o Bênio, ela falou: minha mãe merecia um troféu. Foi ou não foi? Se eu pudesse dar um troféu de ouro, daria para minha mãe. Como que ela teve 14 filhos e criou todos eles. E Jacó disse a Faraó, não, verso 10, e Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da tua presença da face. Mas Robson, o normal não seria Faraó, o rei, abençoar Jacó? Os de fora reconhecem o valor dos nossos pais e nós não reconhecemos o valor deles. Os de fora reconhecem. Os de fora, quando o Faraó ouviu a história de Jacó e falou: me abençoa também. Eu quero a tua bênção.
Eu quero a bênção do teu Deus na minha vida. Você imagina contando a história para Faraó de Isaac, como foi o seu pai na presença de Deus. E agora as experiências que ele teve com Deus, e Faraó ficou ouvindo a história daquele velho. E Faraó ficou ouvindo a história, e ficou tão deslumbrado e falou: me abençoa. E a gente em casa às vezes não quer a benção do pai, não quer a benção da mãe. A gente chega e sai, não pede benção, não fala nada. Enquanto que o Faraó está dizendo: eu quero ser abençoado por você. Ele não é filho. Aquele velho caipira, o rei do Egito, o Senhor da terra, me abençoa. Ele precisaria de alguma bênção? Tinha mulher, tinha carro, tinha fazenda, tinha comida, tinha reino, tinha filhos, tinha ouro, tinha exército, Roger, ele tinha tudo, mas ele não tinha o que Jacó tinha. Ele falou: quero que você me abençoe. E diz a Bíblia que Jacó vai abençoar ele. Sabe esse velho que você tem aí que serve o Senhor Jesus? Sabe essa velha aí? Eles têm muita bênção para te abençoar. E você perde a oportunidade com a tua rebeldia. Você perde a oportunidade de sair de casa, não falar benção mãe, benção pai. Você perde a oportunidade. Minha mãe está aqui, minha mãe, que dia que eu encontrei com a senhora. Todos na minha vida que eu nunca pedi a benção da senhora. Todos os dias. Inclusive agora que não te vi, só a benção, mãe. Qualquer lugar. Meus tios. Neide, você também não é assim com mãe, Neide? Porque nós fazemos a parte de uma outra geração. A gente perdeu uma oportunidade de ser abençoado. Por isso que a Bíblia fala que a rebeldia dos filhos, teus dias serão encurtados. Você pode reparar que os dias dos mais velhos eram mais prolongados. A obediência deles, a obediência, Dona Nadia, a obediência nos fez viver mais, fez que os nossos pais vivessem mais, e a Bíblia está cumprindo que a rebeldia dos filhos, seus dias são encurtados. Quantos jovens estão morrendo mais cedo? Rebeldia com seus pais. Eu estou falando só de, eu falo de crente também, eu falo de crentes também, que são rebeldes, estão dentro da igreja, não tem o temor e o respeito com teus pais como deveria ter. Claro que na igreja são menos, eu posso dizer uma porcentagem pequena, muito pequena, talvez não chega a 2%, mas tem, não deveria ter, porque onde tem água limpa não podia ter sujeira. Eu lembro do meu pai que me chamava para lavar o carro com ele e plantar milho. Já fui para a roça plantar milho com meu pai. Não aguentava. Batia enxadão umas 2 vezes, irmão, já moía. E meu pai como um trator. Eu olhava assim, falei: meu Deus, como é que consegue? Vocês estão aí? Eu não cheguei ainda no ponto culminante que Deus me deu. Jacó vai mudar para o Egito por causa do filho. Irmão, quantos pais mudar de religião por causa dos filhos? Robson, você, Regiane, quando teu filho ficava possesso, endemoniado em casa, vocês lembram? E vocês eram tradicionais, a religião de vocês, era ou não era? E aí Deus libertou aquele menino, transformou ele. Aí vocês falaram: então eu quero o Deus que mudou a vida desse menino. E vieram para a igreja. Quantos pais estão aqui que mudaram de vida por causa? Porque a Bíblia fala que até Jairo detestava Jesus, não gostava, porque ele era um fariseu nato. E agora a filha dele está doente, está na morte. E ele falou: olha, esse homem que eu não gosto, eu detesto essa religião, eu detesto esse tal de Cristo. Ele não suportava. Mas ele fala assim: entre a minha religião e a vida da minha filha,
eu vou atrás desse homem. Ele teve que engolir sapo por causa do filho, ele teve que engolir sapo por causa da filha, e ele foi atrás. E quando ele foi, Jesus foi na casa dele e ressuscitou a menina dele. E naquele dia ele mudou. Como que a gente às vezes muda por causa dos filhos? Muda ou não muda, pastora? A gente muda muito. Agora pergunta se os filhos querem mudar por causa de você. Nem de assento eles querem mudar por causa de você. Nem de prato eles querem mudar por causa de você. Vocês estão aí? Verso 10, e Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos, e deu-lhe a possessão na terra de Ramassés, na terra do Egito, o melhor da terra, na terra de Ramassés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai e os seus irmãos, e toda a casa do teu pai, segundo a sua família. Essa foi uma das coisas que Deus falou comigo. Você casou, esqueceu do velho, né? Você foi lá perguntar como é que teu pai está vivendo, se está faltando alguma coisa. Já perguntou para sua mãe se tem alguma dívida que ela não conseguiu pagar? A minha mãe está aqui. A minha irmã que não está, já falei para ela. O que minha mãe precisar, você me liga. A gente casa, arruma uma broaca, uma jararaca do nosso lado, uma cascavel, ou se arruma um ogro, ou se arruma um tribufu. Uns é varão, mas se arrumou foi varunco, ou um furunco bravo. Não quer que você leve uma cesta básica para sua mãe, não quer que você pague uma luz, uma água para ela, não quer que você dê um dinheiro. Está tirando nossa boca, mas antes da sua boca entrar, a sua mãe e o seu pai sustentou a tua boca, meu irmão. Antes da tua boquinha aparecer, ele sustentava a tua. Se casam, se formam. Antes de você vestir suas roupinhas bonitas, hoje, com teu dinheirinho, sabe quem te vestiu? Aquele que deixou de vestir às vezes. Deixou de vestir, deixou de comprar um sapato. Ah, meu pai está velho, qualquer sapatinho está bom, qualquer chinela havaiana, é para ficar em casa mesmo. Aí ele deixou de comprar um sapato bom para ele. Para te dar, para te vestir. E agora você casou, formou. Mas sabe quem te formou? Aí você foi lá perguntar para eles, está faltando alguma coisa em casa? Como é que estão vivendo? Sabe o que José fez? José levou seu pai e deu para ele o melhor da terra. Deu o melhor para o seu pai. José cuidou. A gente às vezes quer construir um patrimônio, quer comprar isso, quer comprar aquilo, ganhar a nossa vida, mas eu te pergunto, será que teu filho vai fazer o mesmo que você tem feito com teus pais? José deu o melhor. O baixinho está aqui, ó. Peguei no pé dele, peguei no pé dos meninos. Pega teu pai, nem se for à força, leva para o médico, coloca esse homem para fazer um regime, cuide da saúde dele. Ele não tem a vida que vocês têm, ele não tem a saúde que vocês têm. Meu pai não quer, mas vocês podem dominar, vocês podem dar um jeito. Que se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, eu tenho certeza
O meu pai estaria conosco até hoje, porque eu tinha pego aquele homem, levava para o médico, cuidava, nem se fosse a força. A gente está pensando em construir patrimônio, né? E às vezes quer comprar um carro, quer trocar meu carro para o melhor esse ano. Sabe o que teu pai quer? Comer carne aquela semana. Sabe o que teu pai quer? Saber que a luz e a água está paga, que não vai ter ninguém lá, não vai acumular 2 contas. Você quer fazer um quarto bonito, a criança vai chegar, preparou um enxoval de 10 mil para a criança, e o teu pai queria só 200, satisfazia ele. José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhe a possessão na terra do Egito, o melhor da terra, e sustentou de pão o seu pai. Eu sinto falta da sua voz. Oh Pai, Me chamando pra entrar. o melhor dessa terra, Pai. Eu sinto tanta saudade. Será que a gente tira o melhor nosso Caminhar contigo. para dar Saudades do meu amigo, para aquele que nos deu o melhor um dia, meu pai. como José fez? Pai, eu sei que não mereço mais. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Isso. Saudades do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Meu Deus, Eu sinto falta oh meu da Deus, sua voz, Deus, quantos pais partiram cedo, Senhor? me chamando pra entrar. Quantos pais partiram cedo? Não viram os netos, Eu sinto tanta saudade não viram os filhos casarem, de caminhar contigo. não teve o privilégio de levar uma filha, um filho no altar. Saudades do meu pai. Senhor, filhos que cresceram, não teve adolescência com o pai, Pai, eu sei que não mereço mais. partiram cedo. E aqueles pai que tem um pai velhinho, Pra onde acha que tem uma cruz para carregar, acha que tem uma cruz. eu sinto tanta saudade de conversar Oh Senhor, se os pais pensassem desse jeito, quando gerou os filhos, que era cruz, que era peso, do meu pai. o que você tem feito para o teu velho? Eu vou voltar. Senhor, que a unção de José, de cuidar dos pais, venha nesta igreja. Eu quero Revista cada filho desta igreja, Senhor, casa do cada membro desta igreja. e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Não tenha vergonha do teu pai, não tenha vergonha, Eu vou voltar cuida dele, à casa do pai. cuida. Eu quero Oriaba, suriababala, querias. casa do meu pai e repousar Cuida. tranquilo. As rugas chegaram, as vistas não é mais como a mesma, já precisa de um óculos, Nos braços do meu pai. precisa de você para ler um papel que não consegue ler, Do meu pai. precisa de você para passar uma agulha,
uma linha no fundo, uma agulha. As vistas estão cansadas, os ossos não respondem mais como antes, já não consegue correr, já não consegue pegar aquela enxada para trabalhar, as pernas estão doendo, as veias estão aparecendo. E repousar tranquilo nos braços do meu Pai. E o que Ele quer de você é tão pouco, tão pouco. O que Ele quer de você é tão pouco. E aconteceu que depois dessas coisas disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó, e falou a Jacó: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou Israel sobre a sua cama. Precisaria daquele velho se esforçar para ficar em pé? Você acha que o filho não ia entender? Ia. Mas o pai queria mostrar para ele como que queria estar bem diante do filho, como ele queria estar melhor, mas não teve jeito, não teve jeito. Eu queria que a pastora fizesse uma oração agora para a família. Amém, Senhor. Eu oro agora na Tua presença para que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre as famílias que estão aqui. Deus, que cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, que estão presentes ou não estão presentes, mas estão sendo lembrados agora, Pai. O Senhor possa alcançar aquele, ó Deus, que não tem valorizado os seus pais. Toca no coração deles hoje, Deus. Faz eles lembrar, Pai, cada ensinamento que cada pai e cada mãe fez. Talvez tem filhos aqui, Deus, que estão chateados, porque às vezes tem mãe, tem pai que não foram exemplos. Tem mãe, ó Deus, que às vezes realmente envergonha os filhos. Tem pais que realmente envergonham os filhos. Mas Deus, cura o coração destes. Dá uma oportunidade para que essa mãe, que esse pai mude. E cura, Deus, o coração de cada um. Abençoe, Deus, os filhos que têm o pai mostrado obediente, que tem sido Deus fiel, que tem cuidado dos seus pais com carinho, com amor, com respeito. Senhor, e aqueles que têm sido ingratos, aqueles, ó Deus, que não conseguem enxergar o valor da família, o valor, Senhor, de economizar para o filho ter o melhor. Aqueles pais, ó Deus, que se esforçam às vezes não viajando, não comprando coisas caras para eles, para deixar para o filho. Pais, ó Deus, que às vezes come menos para sobrar para o filho. Pais, às vezes, que compra fruta, Senhor, e ela estraga, porque deixa lá para o filho comer. Senhor, estes, coloca gratidão no coração desses filhos. Gratidão, Senhor. Gratidão, ó Deus, por uma vida de renúncia, que muitos pais às vezes fazem, ó Deus. Uma vida de renúncia para que seus filhos tenham o melhor. Deus, lembra eles, Pai. Lembra eles, Pai, às vezes que os pais tiveram, Deus, que deixaram morrer um pouquinho de si mesmo, para que eles fossem grandes. As decepções, ó Deus, que às vezes nós temos com os nossos filhos, e às vezes, ó Deus, eles não percebem. Às vezes, ó Deus, porque o pai e a mãe continuam alimentando, continuam sorrindo, continuam ajudando, continuam perdoando, Senhor. Eles esquecem, ó Pai, as feridas que às vezes foi feita naquela mãe, naquele pai. Às vezes que os pais estão tristes, Pai, mas eles não podem mostrar. Eles têm que continuar felizes, como Jacó fez, Pai. Mesmo doente ali no seu leito de morte, ele se esforçou para se colocar na posição. Assim todo pai, toda mãe, ou pelo menos uma grande maioria, Deus, faz isso todos os dias. Passa noites acordados, Senhor, do lado do berço daquela criança. Às vezes põe até a mão para ver se aquela criança está respirando. Senhor, preocupa com o leite que vai faltar. Preocupa, Deus, com a roupa que vai colocar naquela criança.
preocupa, Senhor, com a febre, preocupa, Senhor, com o dia a dia, como vai ser. E depois aquela criança adulta, Senhor, muitas vezes esquece. Muitas vezes esquece, Pai, as noites não dormidas. Esquece das mães que tiveram partos difíceis. As mães que às vezes tiveram um filho após o outro e tiveram que cuidar de todos. Às vezes os pais perdoam com tanta facilidade os filhos, mas os filhos não perdoam os pais. Senhor, eu estou abençoando as mãos que estão levantadas. Eu estou abençoando cada pai, cada mãe. Estou abençoando cada filho, cada jovem que está aqui hoje, cada adolescente, cada criança, cada neto que está aqui, Deus. Abençoa de maneira especial. Dá uma oportunidade para eles começar uma segunda-feira diferente com a sua família, Deus. Uma segunda-feira dando valor, Pai. Que os filhos que têm respondido, que têm sido boca dura, que têm gritado com os pais, têm desprezado os pais, que eles possam reconciliar hoje, que eles possam pedir perdão hoje, que possam começar uma nova aliança, Deus, com seus pais. Até mesmo aquele que foi dado um pai substituto. Às vezes não teve um pai carnal, uma mãe carnal que foi boa, mas Deus levantou alguém para substituir. Deus levantou uma família para você. Queria que você agora saísse do teu lugar e abraçasse a tua família. Os que estão aqui, lógico. Que você abraçasse com a sua mãe que está aí, com o seu pai. Que você desse um abraço nos seus avós. Que você desse um abraço seu primo. Talvez um amigo até de igreja que está aqui, que às vezes ele veio hoje e ele não tem alguém da família que veio junto. É uma noite de recomeço para as famílias dessa igreja, ou até mesmo os que não são dessa igreja, mas que estão aqui. Quero dizer para você, filho, perdoa os erros dos teus pais. Perdoa. Perdoa as falhas. Perdoa, porque pai e mãe, nós só temos um nessa terra. Nós só temos um pai. Só temos um. Só temos uma mãe. E às vezes os pais, por imaturidade, eles erram muito com os filhos. Mas até os erros, muitas vezes, é tentando acertar. Que essa unção seja derramada sobre a tua vida. Que você comece uma segunda-feira lembrando dos seus pais de uma forma diferente. Que você possa entender a dor dos seus pais. E você possa curar eles com o teu amor, com a tua dedicação. Com amor que a gente cura ferida. É com amor que a gente cura as pessoas amarguradas, as pessoas infelizes. Não é com críticas, não é com ataques, é com amor. É com amor que nós cuidamos dos nossos filhos. Assim também, filhos, é com amor que se cuida dos pais. Lembra agora dos seus pais, lembra dos seus avós. Tenha paciência com aqueles que estão doentes, que estão com Alzheimer. Lembra quando eles eram saudáveis, quando eles tinham saúde. Não tenha nojo deles não, porque eles limpou você. Eles te ensinaram a ir no banheiro. Eles te ensinaram a comer. Eles limparam a tua boca quando você ainda babava, ainda você jogava a comida fora. Tenha paciência com os passos deles, que agora está devagar. Porque um dia o teu também foi devagar. E eles tiveram paciência de ensinar você a andar. E como eles insistiam para isso, viu? Como os pais insistem para as crianças andar. Os primeiros passinhos de cada filho, nenhuma mãe, nenhum pai esquece. A primeira palavrinha que fala, nenhum pai, nenhuma mãe esquece.
Por quê? Porque marca a vida dos pais. Braços do meu pai, Eu não sei como está o teu pai, a tua mãe, mas seja como tiver, ame eles, cuida deles, valorize eles. eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor Amém. da casa Pode se sentar no seu lugar. do meu pai. Vamos continuar Repousar nosso culto, louvando a Deus com as suas palmas, glorificando ao Senhor.